Boa noite, pessoal. Aqui, Canal dos Investidores. Mais uma vez, trazendo um convidado aqui para bater um papo sobre esse novo momento aí que a gente está vivendo. O Rafael Weber já esteve com a gente no passado próximo, mas o momento era outro cenário. Rafael, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Weber, fala um pouquinho para a gente aí, para quem ainda não te conhece, um pouquinho do teu currículo, da tua trajetória, até a tua chegada aí na RJI nesse momento. Certo. Bom, obrigado aí novamente pelo convite. Isso. É um prazer aí estar sempre com vocês aqui do Canal dos Investidores. Falando um pouquinho do meu histórico, né? Eu comecei na área de crédito no Santander. Tive uma experiência bacana na parte de empresas médias, empresas grandes, analisando crédito, acompanhando crédito. E lá praticamente começou o gosto pelo mercado financeiro, né? Analisando balanço, analisando setores. E logo em seguida eu tive a oportunidade de entrar na Geração Futuro, que foi uma casa que fez muito sucesso em renda variável, né? Entre 1996, né, até 2008, 2009. E obviamente que lá a gente conseguiu, dentro da Geração Futuro, fazer um trabalho muito bacana em relação à busca de oportunidades de investimento no mercado de ações. E dentro da área de renda variável no mercado de ações, a gente conseguiu fazer uma expertise de busca por empresas, que a gente fala da garimpagem, stock picking, procurando oportunidades de investimento, muitas vezes pouco percebidas pelo mercado. Muitas empresas, às vezes, fora do radar dos grandes investidores. E a gente fez um tremendo sucesso na Geração Futuro, os fundos foram super bem, até a entrada da Brasil Plural, que aí mudou um pouquinho a filosofia da casa, entrou com uma plataforma de investimento genial, nós ficamos dentro ainda dessa estrutura até meados de 2017. Depois a gente resolveu partir para um projeto de uma certa independência maior para poder formar uma equipe, né, de renda variável. E aí começamos a fazer um trabalho bacana também em renda variável dentro da RJI, já praticamente 1 ano e meio. A gente já tem um fundo de ações rodando já há praticamente 3 anos, com um track record excelente, batendo a bolsa, desde o início, né, mais de 25% de diferença em relação à bolsa, indo super bem nas janelas de 24 meses, 26% de alta, 12 meses, também alguma coisa como 12, 13% de alta, a bolsa caindo 8%. Então a gente está conseguindo, no fundo, mostrar um pouquinho a filosofia da gestão, que é um pouco ainda herança da Geração Futuro, né, buscando oportunidades de investimento em empresas menos percebidas, encontrando essas oportunidades, né, olhando o crescimento, olhando o retorno, olhando o crescimento de geração de caixa e, obviamente, sem abrir mão de olhar também as empresas do Ibovespa. A gente consegue fazer um bom acompanhamento dentro do Ibovespa das principais empresas. E na RJI, então, a gente está com um time de gestão, um time econômico. A RJI é uma estrutura hoje que tem a gestora aqui em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Estamos crescendo em plataformas de investimento, né, colocando os fundos. Já temos uma parceria boa com vocês também na Warren, né? Própria Genial, que conseguimos também ter uma parceria lá bacana. Enfim, estamos crescendo também na plataforma, estamos buscando também se inserir em outras e acredito que dentro da filosofia da gestão e do que a gente já entregou, a gente tem aí realmente um produto muito bom para os investidores do varejo em relação ao mercado de ações, né, em renda variável. É fácil de perceber, né, em tudo que tu disse, que a tua experiência no mercado realmente é bem vasta, né? Mas por uma pandemia, aposto que tu não tinha passado ainda. Né? Ainda não. Essa realmente a gente sempre brinca no mercado, para se tornar um gestor experiente, tu tem que passar por alguns circuit breaks. Sim. Nós passamos lá em 2008 por alguns e agora outros novamente. Né? Então isso por um realmente, motivo diferente. Exatamente, isso dá uma experiência boa. Eu acho que é importantíssimo tu ter realmente passado por essas experiências, porque o mercado é cíclico e a gente tem que estar exatamente sabendo, né, vamos dizer assim, entender o mercado, né, em momentos de calmaria, mas também em momentos de tempestade. E é sobre essa questão que eu queria trazer um pouquinho nossa conversa. Tendo em vista esse momento todo que a gente está passando, de uma crise não só no ambiente de finanças, mas também uma crise de relação das interpessoais, né? Como é que tu vê esse novo cenário? Como é que tu vê esse momento? Sim, boa pergunta. De fato, como tu mesmo comentou, a gente realmente não teve ainda uma experiência como foi essa da pandemia, embora eu me recordo, né, da época da última situação que foi relativamente parecida, que foi a SARS, que teve um foco forte lá na China, em 2003, nós estávamos no Santander,
E, de fato, foi um momento onde teve uma precaução grande em relação à economia, porque teve, sim, né, um impacto econômico também, né, principalmente na Ásia, mas com alguns reflexos, algumas ramificações em outros lugares do mundo. E, na época, lá na análise de crédito, né, nos comitês de crédito que fazíamos, realmente foi um ponto de atenção, né, em relação a essa questão toda que estava ocorrendo em 2003. Mas, obviamente, longe do que nós estamos passando agora. Questão de isolamento social, como nós estamos tendo agora, questão de quarentena, realmente, isso é bem mais forte, não tínhamos em 2003, né? O que a gente percebe também, aí comparando com um exemplo lá de 1918, 1919, da questão da gripe espanhola, eu vejo muito o mercado comentar em relação ao que nós tínhamos em relação a algo parecido, né? Na história recente, a gente tem que voltar 100 anos. Exato. E nem tínhamos mercado de ações no Brasil. Exatamente. Apenas o Dow Jones como uma referência, né? E foi um período ainda de guerra, né? Primeira Guerra Mundial. Mas pegando entre guerras, né? Entre guerras, pegando um exemplo, eu sempre coloco, o pessoal comenta, mas teve um reflexo grande também na economia, mas nós sobrevivemos, né? Como humanidade. E pegando os grandes números, foi realmente algo terrível que aconteceu naquela época. É um pouco divergente, mas alguns falam 16 milhões ou 50 milhões de mortes. Exatamente. E 500 milhões de infectados. Para uma população de 1,5 bi na época. Você imagina, então, praticamente 30%. O impacto humanitário foi bem mais forte. Da população infectada e 3% da população mundial, né, veio a falecer, veio a morrer. Sim. Realmente um impacto absurdo. Se colocássemos isso para essa realidade hoje, seria praticamente como se tivéssemos algo como 200 milhões de óbitos. Seria um Brasil. Então, realmente foi algo absurdamente, né, desproporcional que aconteceu naquela época. E eu sempre coloco isso como uma reflexão, né? A humanidade conseguiu sobreviver. Não tínhamos nem medicamentos naquela época também, muito incipiente. Sim. O primeiro antiviral que a gente teve notícia, né, que veio foi em 1987. Imagina. Teve um efeito... 60 anos depois. Exatamente. E agora a gente tem uma tecnologia, de fato, muito maior. Eu sempre coloco também isso para todos que converso, que a gente está reunindo os melhores esforços, né, a humanidade, os países, para justamente achar uma solução. Sim. São bilhões de dólares em investimento em vacina, em medicamentos, e os melhores cérebros pensando nisso. Então eu sou um pouco otimista no sentido de acho que vão ter boas notícias nos próximos meses em relação a algum potencial remédio, alguma potencial vacina. Não no curtíssimo prazo, mas eu acho que vai haver sim, né, alguma coisa aí para os próximos talvez 8, 12 meses. Né? Estamos torcendo. E de fato, né, a gente espera que isso também ajude a recuperação das economias na medida que a gente tenha, né, a possibilidade de alcançar esse objetivo aí de um medicamento, de uma vacina. Isso é o esperado. Falando um pouquinho, puxando um pouquinho teu gancho de economia, isso tudo obviamente reflete em todos os mercados e na renda variável também. Como tu vem decifrando a bolsa e renda variável hoje em dia com relação a tudo que está acontecendo? E eu queria que tu expandisse um pouquinho a tua resposta também para as bolsas internacionais, as principais bolsas. Como é que tu está vendo hoje em dia os movimentos? Certo. Bom, o que a gente percebeu lá no início do movimento, onde teve justamente na China o primeiro foco do coronavírus, do Covid, de fato houve um baque na economia por conta do fechamento, né, que a gente teve lá também bastante importante, né, praticamente a província toda foi fechada, e tivemos, obviamente, também, né, a partir do momento onde teve o efeito, né, vindo em direção à Europa, também um baque muito forte na economia da União Europeia. E depois, consequentemente, né, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, o impacto econômico que começou lá em fevereiro, março, e que continua, né, ele é muito importante e nós acreditamos que, de fato, isso sim foi algo já, de certa forma, precificado no mercado naquela grande queda que tivemos das bolsas a partir lá depois do Carnaval, em fevereiro e principalmente em março. Eu sempre coloco isso também com um aspecto de uma visão ampla, que tivemos em março uma queda
de 30% da Bolsa, que foi a maior queda desde 1998 para um mês, maior inclusive do que tivemos em outubro de 2008, Sim. que foi o auge da crise econômico-financeira, que caiu 25%. E tivemos o quarto pior mês da história da Bolsa brasileira, com essa queda de quase 30%. Então, se percebe que justamente naquele momento ali, se colocou muito dentro do preço das ações de todo esse impacto econômico-financeiro que teríamos justamente da economia fechada e da queda das expectativas, tanto de crescimento econômico como de lucro líquido das empresas. Sim. Dito isso, eu tenho uma visão que nós estamos agora num momento onde alguns indicadores econômicos eles estão aparecendo já, como a gente chama, no fundo do poço, e está gradualmente nas economias que já estão reabrindo, né, paulatinamente, principalmente na Europa, alguma tendência de melhora desses indicadores. Eu uso muito o PMI, que é um índice de gerente de compras, que é um número que sai mensalmente, né, em todos os principais países. Sim. E os PMIs, como a gente chama, a tendência agora é de uma leve melhora em relação a PMIs já anunciados de abril, principalmente, né, e também de março. Então, a tendência são esses dados começarem a melhorar um pouco. Há um delay, né, em cada país por conta do momento que foi atingido pela pandemia. A China, obviamente, começou antes e sai antes. Sim. E nós estamos aqui com algum atraso de 3 meses, talvez, em relação à China. A Europa agora já está começando a reabrir. Estados Unidos também a partir do início de junho, né, uma abertura um pouco mais forte. E provavelmente nós teremos alguma coisa também em relação a isso a partir de meados de junho para final de junho. Sim, São Paulo já começa um movimento de exatamente, abertura, né? É mais ou menos 3 meses do momento onde realmente fechou, que foi em março. Sim. Não foge muito disso quando a gente olha na China, como o que aconteceu, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, para a gente colocar assim, a fotografia hoje é que os números econômicos, os dados econômicos podem mostrar uma certa melhora a partir de agora, né? Então, o fundo do poço de alguns dados, eles podem ter ficado para trás. E no Brasil, a gente talvez ainda tenha justamente o mês de maio ainda muito ruim, mas alguns dados de alta frequência que a gente percebe olhando, por exemplo, movimentação de rodovias, consumos de determinados itens, né, movimentação Sim. em lojas, conversando com algumas empresas que já estão reabrindo, há sim um gradualismo dessa melhora. Longe de ser o que estava antes da crise, né, pandêmica, claro. Não vai voltar naquele estágio tão rápido, mas pelo menos já há um processo que eu chamo de recuperação gradual. Tu não acredita numa recuperação em V, então? Acho difícil no Brasil acontecer isso. Tu acha que em algum país a gente vai ter essa condição de recuperação? Eu acho que os Estados Unidos, a economia norte-americana, pelo dinamismo que existe lá, né, pela facilidade que há em se movimentar dentro da economia, eles têm, obviamente, um processo de reorganização muito rápida, por questão até mesmo das leis trabalhistas, Eles conseguem demitir muito rápido, mas conseguem recontratar muito rápido. Sim. Então, na medida que há uma atração da economia, rapidamente o mercado de trabalho também há um fôlego, né, de recuperação. E eles têm uma caixa de ferramentas que é o FED fantástica. Né? Eles têm uma máquina de imprimir dinheiro e eles têm realmente um potencial para forçar essa recuperação em V. Sim. Então, se eu fosse colocar qual economia poderia sair, né, além da própria China, que tem as suas peculiaridades e, obviamente, também consegue, né, dar atração para a sua economia, mas olhando aqui para o lado do Ocidente, os Estados Unidos têm um potencial de ter essa recuperação em V. No Brasil é um pouco mais difícil, porque nós temos alguns outros aspectos que atrapalham um pouco. Mas olhando a fotografia hoje, eu já colocaria esse gradualismo em relação a essa recuperação da economia, né? Entendi. Com relação à queda que vem acontecendo nos juros, tá? A gente tem aí uma Selic que daqui a pouquinho vai se aproximar a 2, né? É um movimento de massa para dentro do mercado acionário. Como tu vê esse mercado nesse momento? Sim, essa pergunta é importante porque aí consegue, dentro desse ambiente do mercado acionário, colocar um pouquinho também dessa nossa história, né, como stock picker, de Sim. olhar o que aconteceu no passado e trazer para o investidor também, principalmente pessoa física, esses exemplos como forma de entender como é que o filme
percorre, né, depois esse processo pós período mais crítico da crise, porque a gente sabe, a crise em algum momento acaba, e a gente tem que entender também o que se dá depois disso. E aí até uma questão que eu coloco sempre, em 2008 nós estávamos na Geração Futuro, né, trabalhando, olhando muito a questão até mesmo do processo de grau de investimento que o Brasil conseguiu naquele ano. Estava todo mundo muito otimista e veio a crise do subprime e tivemos uma queda do mercado muito forte num período não tão curto como foi agora, né, que a gente teve uma queda de 30% em um mês, mas tivemos ali uma queda, né, no ano de alguma coisa como 45%. E foi uma queda muito forte, porque nós estávamos realmente também no topo da pontuação do Ibovespa, né, que foi atingida momento, né? Exatamente como estávamos lá em janeiro. Então, o que eu posso colocar lá na época, nós enxergamos, por exemplo, algumas empresas que já tinham uma posição de liderança nos seus mercados caindo alguma coisa como 50%, 60%. Tínhamos, por exemplo, Renner, no final de 2008, chegou a cair 60%. BR Malls, né, que é uma grande administradora de shopping centers e é líder também no seu setor de atuação, chegou a cair também alguma coisa como 50%. Itaú, que já era um banco consolidado, né, ele chegou a cair praticamente 30%. E, obviamente, que olhando essas empresas que já tinham uma posição de liderança dentro dos seus setores e olhando essas quedas, e olhando todo aquele ambiente que estava realmente hostil para investimento, talvez muitos investidores ficaram de fora achando, não, eu não vou investir, nós temos uma crise econômico-financeira, né, não sei o que vai acontecer, eu não quero me expor. Bom, passado praticamente 10 anos, essas empresas líderes que a gente viu, né, essa queda forte que houve em 2008, elas simplesmente aumentaram a sua valorização em mais de 7 vezes, desde o momento, né, pior da crise em 2008. Então tínhamos, por exemplo, em Renner, em BR Malls, né, a possibilidade de, fazendo investimento naquele momento em 2008, ter uma valorização de mais de 7, 8 vezes. Praticamente aí 900% de valorização, 1000% de valorização. O Itaú foi um pouquinho menos, mas foi algo como 300% de valorização. Se colocássemos numa carteira de investimento essas 3 ações com R$5 mil cada uma, com R$15 mil no total, teríamos hoje alguma coisa como R$100 mil. Então foi uma oportunidade de investimento muito grande. Para quem colocou no Ibovespa, o Ibovespa subiu 80%, subiu pouco. Por conta que depois tivemos um problema também em 2014, 15, 16 de recessão econômica. E também a Selic estava em nível extremamente alto, que é isso que a gente vai comentar também em seguida. Tinha uma Selic de 14%. Mas o que eu quero colocar que dentro da filosofia fundamentalista e de procurar garimpar as melhores ações, nesses momentos de crise, muitas vezes aparecem as melhores oportunidades de investimento. Para quem colocou em Renner, colocou em Itaú, colocou em BR Malls, ele teve a oportunidade de ver, sem fazer nenhum reinvestimento, nós nem consideramos que ele poderia ter reinvestido os dividendos, mas simplesmente colocou um recurso capital lá, inicial ele viu realmente uma valorização extremamente forte, muito maior do que o Ibovespa e muito maior que a Selic, que subiu 180% no período. Então, mesmo com juros altos, essas empresas remuneraram muito acima o investidor. O que a mensagem fica é que a oportunidade muitas vezes dá em relação aos momentos mais críticos, onde o preço dos ativos cai, mas o valor e o fundamento muitas vezes permanece relativamente estável. Então, é importante agora, nesse momento de juros baixos, onde justamente a gente tem essa ânsia por parte do investidor de procurar alternativas de investimento, de encontrar em algumas empresas ou através de fundos, em gestores que fazem justamente essa garimpagem, né, uma oportunidade de alocar os seus recursos olhando justamente um período maior. Eu sempre digo, o mercado de ações não é uma corrida de 100 metros. Ele é uma maratona que a gente tem que correr e não adianta ter uma visão curto-prazista. Porque no curto prazo o ruído é muito grande, né? Hoje tem uma notícia aqui, amanhã vai ter uma notícia, né, diferente, são fatos muitas vezes que acabam dando para o investidor uma sensação que
as coisas estão muito piores do que ele imagina, mas no dia a dia das empresas, se elas são tocadas por pessoas competentes, né? Eu sempre digo, né, as pessoas que fazem também essas empresas, elas têm uma dinâmica própria de crescimento e que muitas vezes esse ruído, né, político e econômico não interfere o dia a dia de forma significativa dos negócios das empresas. Sim. A gente já conversava na época, lá em 2008, com o Galó, né, que foi um grande executivo das lojas Renner e hoje está no conselho. Ele realmente tem uma história espetacular e coloca isso no livro dele, que foi publicado há uns 2 anos atrás. Ele falou, em 2008, ele estava pilotando já a Renner, né, como executivo-chefe, e, de fato, foi um momento difícil, mas a companhia conseguiu, dali, enxergar oportunidades de crescimento muito maiores, através de um plano mais agressivo de expansão de mercado, através, por exemplo, de outras formas de layout de lojas, colocando também mais foco no mercado jovem, colocando mais foco no mercado de casa, né? E justamente ali, através da aquisição da Kamikaze, onde houve uma oportunidade de compra de um ativo a um preço atrativo. Sim. Então surgiu oportunidades. E é um grande sucesso. Exato, surgiu oportunidades para a Renner fazer investimentos e conseguiram ainda potencializar esse crescimento de lucro. Então eu sempre coloco essa mensagem: o mercado de ações ele dá oportunidades em momentos de crise para você garimpar as melhores empresas. Se você não consegue fazer isso de forma individual, muitas vezes o investidor ele não consegue ter esse domínio, porque também você precisa conhecer o setor, conversar com a empresa, fazer análise econômica, financeira, olhar os resultados das empresas. Mas nesse momento que a gente tem muitos investidores de primeira viagem. Tem de primeira viagem. Eu sempre digo, não caiam, né, naquela ideia de achar que a dica resolve. Sim. Eu vou receber uma dica quente, né, de comprar e vender uma ação. Dica não quente entre nisso. Dar, né? Porque dica justamente, né, às vezes é um passaporte para o fracasso. Sim. Então acho que a gente tem que ter ou fazer a lição de casa de estudar e procurar entender, né, o que faz a empresa, né, e entender também como é que funciona a contabilidade dela, ou entregar nas mãos de um profissional que está fazendo isso no dia a dia. Sim. Né? E a gente vê justamente isso que tu comentou, né? Com essa Selic baixa, acho que não pode prescindir de ter renda variável dentro da sua carteira. Claro que dependendo do teu estômago e do teu perfil de risco, você pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas principalmente para quem é jovem, que está começando agora, que tem um horizonte de investimento longo, né, eu acho que ele não pode prescindir de ter renda variável na carteira nesse momento, ainda que os preços estão tão atrativos do ponto de vista, né, comparado ao que estavam, por exemplo, lá no início de janeiro. Eu acho que tu já falou um pouquinho de comportamento dentro desse mercado acionário, mas eu queria que tu te aprofundasse um pouquinho mais, nos falando como que a gente deve se comportar dentro de um cenário extremamente volátil que está nesse momento a Bolsa, né? Sim, perfeito. Isso é aquele movimento que a gente fala, você não tem necessariamente de entrar de uma vez só dentro da renda variável. Dentro de uma estratégia, por exemplo, de gestão ativa nos fundos, sim, que nós conseguimos passar muito bem a crise, por conta que nós nem estávamos com operações de derivativo na carteira, porque não é filosofia do fundo operar alavancado ou com derivativos, mas estávamos com uma carteira equilibrada e com preços também dentro da carteira, onde havia um potencial de valorização e não estavam extremamente inflados. Nós vimos, né, dentro desse processo de bull market que tivemos ao longo dos últimos anos no Brasil, alguns preços de ativos que foram justamente para a estratosfera e ficaram realmente muito caros. Então o investidor profissional ele tem que ter essa seletividade quando estamos no mercado de alta e saber que aquele preço já não corresponde mais exatamente aos fundamentos. E como nós fazemos sempre essa revisão de cenário, revisão de avaliação dos ativos, nós estávamos com uma carteira equilibrada, onde não haviam ativos do ponto de vista de valuation muito caros, né? E com uma carteira equilibrada que eu digo, onde a gente tem baixo beta e alto beta dentro da carteira, que é importante ter ativos que têm uma correlação forte com o Ibovespa, quando está subindo, estão subindo às vezes até mais, e ativos que muitas vezes quando a bolsa cai eles defendem. Então a carteira equilibrada ela serve para tudo, tanto para dentro de um fundo de investimento, como também para o teu dia a dia do portfólio do cliente que quer montar uma carteira de forma individual. Há necessidade desse equilíbrio. Então, dentro desse contexto, eu acho que eu posso colocar para o cliente da seguinte forma: tenha, sim,
uma carteira sempre equilibrada, não coloque todos os ovos numa cesta só, sempre essa é a máxima do mercado, né? E principalmente seja disciplinado para fazer os investimentos de forma programada. Comece colocando aos poucos, não coloque de uma vez só, porque a gente sabe que as flutuações ainda podem ocorrer, mas vá colocando, na medida que tenha justamente uma queda do mercado, coloque e aproveite. O investidor ele tem que fugir daquele comportamento que as finanças comportamentais ensinam, né, bastante, que é quando há justamente uma queda do preço de um determinado ativo, você não tem que ter medo, né, dessa queda. Se você tem justamente uma confiança no fundamento, a queda é uma oportunidade de você comprar mais um pouco. Então, eu acho que dentro desse contexto, onde você não sabe exatamente, né, como é que vai dar o desenrolar desse processo, mas você sabe que o filme é positivo para frente para algumas empresas, que podem sair mais fortalecidas dessa crise, é importante talvez fazer investimentos programados e começar a aproveitar esses preços dos ativos mais baixos que nós temos hoje. Entendi. Weber, que métodos que tu costuma utilizar para identificar um bom ativo para o teu fundo? Como é que tu faz para dar uma olhada nessas questões? Bom, dentro da experiência que a gente conseguiu formar em stock picking, eu acho que é importante você partir primeiro de um cenário onde você tenha uma visão do setor de atuação dessa empresa. Muitas vezes o setor de atuação ele tem até uma dinâmica independente em relação ao PIB. Eu cito, por exemplo, o e-commerce, né, que é um setor fácil do público que está nos assistindo entender, que é um setor que cresce a taxas de duplo dígito e onde a cada 2 anos e meio, ele dobra de tamanho. Mesmo com uma economia crescendo pouco, ou até mesmo se retraindo, como é o caso desse ano. Então, tu acredita que seja em função de uma migração de consumo? É um crescimento que a gente chama de... não é um crescimento do consumo em si apenas. É um crescimento da forma de fazer uso dessa ferramenta do e-commerce, né, para o teu dia a dia de consumo. É uma migração de canal, né, é uma forma de colocar, por exemplo, a tecnologia a teu favor, onde você vai fazer o seu processo de compra através do e-commerce e vai justamente trazer, então, para dentro dessa ferramenta, né, uma quantidade de pessoas, de consumidores muito maior. Então, tu vai fazer o bolo crescer sem necessariamente fazer uso da necessidade de ter um aumento da renda disponível, mas a quantidade de pessoas entrando nesse processo, né, de compra via e-commerce vai trazer vai permitir com que o faturamento desse canal cresça de forma exponencial, como é o que está acontecendo agora. Nós temos crescimentos aí de 25%, 30% ao ano. Então, é uma dinâmica própria de crescimento, descorrelacionado com o PIB. Então, você não precisa esperar o PIB crescer para esse setor se destacar. E dentro desse setor, você tem algumas empresas, onde você pode escolher elas, né, que justamente elas vão surfar esse processo de movimento de crescimento do e-commerce. E aí, além desse ambiente do setor onde nós olhamos, né, quais são as oportunidades de investimento, depois você vai ter que fazer um filtro, olhando também a estrutura do negócio. A empresa, justamente dentro do seu dia a dia, ela tem uma série de processos, a forma de gestão, o comportamento dos executivos, né, a conversa com os executivos. Nós temos sempre esse hábito, né, de trocar ideias, conversar sobre estratégia, porque é através da conversa com os executivos que você vai conseguir ver a estratégia que está sendo implementada pela empresa e se ela faz sentido também para você do ponto de vista de médio e longo prazo. Além desse ambiente dentro da empresa, do comportamento dela em relação à estratégia de crescimento e à inserção dela no mercado de atuação, a gente tem que partir também para olhar os números, né? Nós temos preferências quando tem movimentos como esse de maior aversão ao mercado ou de um ambiente mais né, voltado a um comportamento mais defensivo ou até mesmo um ambiente de crise. A gente tem preferido olhar empresas, por exemplo, que não são alavancadas do ponto de vista de dívida, que é importante, né? Porque, por exemplo, você tem uma perda de faturamento grande por conta do fechamento, né, da economia. Empresas alavancadas em dívida, elas têm aí um comportamento, né, de aumento da alavancagem em relação aos seus indicadores operacionais. Né? Ela vai estar gerando menos receita, vai estar gerando menos geração de caixa, vai estar gerando menos lucro. Então, se ela tem uma dívida muito alta, isso pode, daqui a pouco, deixar o balanço insustentável. E vai precisar, talvez, ou emitir
mais dívida a um preço muito mais caro, porque os bancos agora vão querer dar dinheiro, né? Sim. Com um spread um pouco maior, Garantias por conta maiores. do risco, ou então vai ter que ter uma chamada de capital. Sim. E o acionista vai ter que tirar do bolso para colocar lá. Então, nós, nesse momento, assim, a gente fica um pouco mais seletivo em relação a empresas que não têm uma dívida muito alta, ou que têm uma dívida sob controle. Custos fixos da empresa é importante nesse momento também, né? Setores onde o custo fixo é relativamente baixo. Porque se mantém, né? Obviamente. Porque o custo fixo, né? Quando a economia está bem e a empresa consegue crescer bem, ele tem um vetor de alavancagem operacional muito grande. Sim. Né? Você cresce 10% na receita, o custo fixo permanece e você lá no final consegue aumentar o lucro em 30%, 40%. Mas quando a receita fica flat, ou não tem receita e o custo fixo está lá, ele vai acabar criando um prejuízo lá na última linha. Sim. Então, custos fixos muito altos também a gente tem um certo receio de entrar nesses setores onde há, por exemplo, esse tipo de estrutura. E olhando também alguns setores que se beneficiam desse ambiente de câmbio. Obviamente, você não vai estar comprando justamente somente pelo câmbio, mas alguns setores têm receita em dólar, né, e custos em reais. Se nós acreditarmos, né, que o dólar frente ao real vai se manter no patamar mais alto do que estava há 3, 4 meses atrás, talvez não volte, né, a R$4, fique ali entre 4,80 e 5,20, esse câmbio pode ser muito positivo para empresas exportadoras. E com custos fixos, né, em reais, há justamente um incremento significativo do lucro. Então você tem que olhar também essa questão aí de como é que se conversa o macro com o operacional da companhia, né, e tentar entender como é que isso aí pode ser projetado para frente. É difícil fazer projeções agora de médio e longo prazo, mas você consegue ter alguns insights em relação a questões estruturais que possivelmente não vão ser modificadas agora e que favorecem essas empresas aí na medida que as coisas acalmam. Entendi. Me diz uma coisa, Weber, nesse novo cenário que a gente está vivendo, que ativos que tu acha que vão sair beneficiados e que ativos que tu entende que vão sair muito machucados? Essa é a pergunta, aquela de $1 milhão, né? Que é justamente o que a gente sempre tem procurado fazer dentro do fundo. Eu dou sempre um exemplo que, como eu mesmo comentei, lá no início, né, a economia americana está realmente num potencial de recuperação mais rápido, né, do que do Brasil. Nós identificamos lá em março, abriu algumas oportunidades de ações norte-americanas, que caíram muito. Um exemplo que eu sempre coloco foi a Disney, que chegou a cair 35%, e é um ativo de extrema qualidade, né, presente, né, na casa de todo mundo, de alguma forma, né, com um processo agora de entrada em streaming muito significativo, né, entrando no mercado da Netflix, né, e já conseguindo alcançar números expressivos. Obviamente sofreu um baque grande do fechamento dos parques, mas os parques hoje são algo como 20%, 25% do todo, né, e em algum momento vai reabrir, né, e a empresa acabou perdendo 1/3 praticamente do seu valor de mercado. Então nós vimos ali uma oportunidade até de investimento. Para o investidor que consegue fazer diversificação, a gente sempre coloca uma alternativa, são os BDRs, os investimentos, né, em ações listadas lá fora. Porque agora, obviamente, o mercado lá fora voltou bastante, mas há sim a necessidade talvez de colocar no radar essas oportunidades em ações norte-americanas. De forma seletiva sempre, né, mas a gente vê bons ativos, né, no mercado americano que podem dar oportunidade de investimento. Esse caso da Disney foi um caso emblemático. A própria Amazon, naquele pior momento da crise, chegou a estar caindo, o que não fazia muito sentido, posto que o e-commerce, né, foi justamente um setor onde ele conseguiu ganhar evidência por conta da quarentena e do isolamento. E olhando para o Brasil, então, a gente acredita, por exemplo, que commodities tendem a se beneficiar, a gente gosta de Vale, né, a gente também gosta de Suzano, mas tem uma preferência por Vale. A gente acha que a Vale está aí justamente agora com um caminho pavimentado para conseguir gerar uma geração de caixa muito forte, por conta não só da valorização do dólar frente ao real, mas principalmente porque o minério de ferro, o preço ficou praticamente estável nesse processo todo de queda do mercado e queda de algumas commodities, como foi o caso do petróleo, né, que chegou a cair 40%. Então a gente tem uma visão construtiva para a Vale também. Nós acreditamos no e-commerce, como eu mesmo comentei, né? A gente fez um investimento naquele momento lá onde as ações estavam caindo muito em Magazine Luiza, né? Foi um investimento que deu certo, né? O papel performou super bem e entregou um resultado segundo trimestre espetacular, né, de crescimento. Mesmo onde o varejo sofreu bastante, ela conseguiu crescer e ganhar principalmente, né, participação de mercado.
Achamos também que galpões logísticos, como a Log, que é uma empresa também negociada em bolsa, se favorece desse processo também, né, de consolidação do e-commerce. Gostamos também do setor varejo farmacêutico, temos uma posição também Panvel, né, que justamente foi o setor onde não houve fechamento de lojas, pelo contrário, né, ganhou inclusive incremento de receita. Nesse primeiro momento ali o pessoal correu atrás, né, de medicamentos, mas a gente acha que ao longo do ano vai entregar um resultado de crescimento de lucro. E B3, que é a bolsa, que também achamos que vai ter um crescimento de lucro por conta das movimentações que estão acontecendo no mercado de renda variável, com a entrada de novos investidores, com um número maior até mesmo de operações de derivativos. Nós tivemos a bolsa batendo recorde de movimentação diária em março, mais de 30 bilhões de reais. Então, justamente são setores onde há, que eu sempre coloco, uma certa descorrelação com o PIB. Estão aí tendo suas trajetórias de crescimento de lucro, né, não tão impactadas por esse processo de revisão do PIB aí, que a gente pode ter aí uma queda de 6%, 7%, 8%. Então, acho que o investidor tem que olhar um pouco de forma seletiva alguns ativos que vão começar a aparecer com maior evidência os resultados, talvez já agora no segundo trimestre desse ano, né, em relação a outros setores que aí sim, até não deixando de responder, eu acho que vão sofrer um pouco mais, que é principalmente o varejo convencional, varejo de vestuário, esse vai sofrer bastante. Sim. Shoppings, obviamente, que também eu imagino que tem, sim, um efeito forte dentro do faturamento e dentro da geração de caixa. Embora nós temos uma visão um pouquinho mais construtiva para alguns shoppings dentro dos que estão listados, mas é um setor que vai ter um sofrimento um pouco maior aí de resultados. E olhando também, por exemplo, alguns setores que nós temos um pouco mais de receio, aqueles setores ligados, por exemplo, à cadeia de food service, de alimentos, cadeia de restaurantes, esses podem ter realmente um baque muito forte e provavelmente alguns vão ficar pelo caminho. O setor de aviação, o que tu acha? Obviamente, no momento está sendo impactado de maneira nunca vista, né? Mas tu acha que isso perdura? Tu acha que a gente vai ter uma movimentação no consumo desse segmento? O setor, até o Warren Buffett, né, no que ele colocou na última reunião da Berkshire, ele até falou que desinvestiu do setor aéreo. Sim. Porque, obviamente, nós não acreditamos que o setor aéreo vai desaparecer, longe disso. Sim, mas as empresas realmente elas sofreram um baque muito forte, porque isso que a gente até comentou há pouco, o custo fixo é altíssimo. Exato. Né? Então é justamente o setor que lá atrás, né, se a gente colocasse assim, né, qual setor que você não iria investir, só por conta do que a gente comentou, custo fixo alto, fica fora do setor aéreo. Além disso, tem um problema que as pessoas acabam usando menos, né, se deslocando menos. Então há sim, né, um movimento menor de pessoas utilizando as aeronaves, né, o transporte aéreo. Sim. E estruturalmente tem esse aspecto do ambiente agora que as reuniões são todas colocadas, né, agora exatamente aqui, né? De forma já, né, tudo virtual, e a gente vai ter justamente talvez uma mudança estrutural nesse sentido. E isso pode impactar também as relações de trabalho e essas movimentações de reuniões profissionais. Tendo em vista que 30% de toda movimentação aérea, pelo menos no Brasil, esse é o dado brasileiro, é em prol de reuniões, né? Em prol de um movimento profissional, né? Então, exatamente. Então tem um impacto que pode ser permanente, de uma menor demanda futura. Sim. Então quando a gente tem estruturalmente uma demanda sendo impactada de forma, né, permanente, uma parte dela, e não é pouco significativo, eu ficaria de fora desse setor. É um setor alavancado também, em termos, né, de endividamento, né, tem a contratação das aeronaves, o leasing, é um setor com custo fixo alto e tem uma demanda incerta em relação ao que vai ser dessa demanda depois da pandemia. Normal, né? Então, mesmo que haja oportunidades, porque os preços também caíram 70%, 80%, tu não sabe exatamente quando, né, esse setor vai recuperar e qual o nível, digamos assim, de valuation justo que esses ativos terão, né, nesse novo ambiente que está se formando para o setor aéreo. Weber, quais são os riscos que tu vê a curto prazo para o mercado brasileiro e mercado americano? Sim. Bom, o maior risco que a gente tem, enxergando do ponto de vista macro, e que está sempre sendo colocado por economistas e investidores em geral, é o aspecto da segunda onda.
né, uma nova necessidade de fechamento das economias. Sim. Isso teria, sim, um reflexo no preço dos ativos. Nós, lá voltando, né, há 100 anos atrás, né, na gripe espanhola, teve a segunda onda. A segunda onda lá atrás, em 1918, 1919, aconteceu 6 meses depois da primeira. Né? Então, mais ou menos, esse é o receio do mercado, que talvez, se há a possibilidade de uma segunda onda acontecer agora, no Covid, ela pode acontecer lá por setembro, outubro. Embora a gente sempre se recorde também que no caso da SARS, que foi lá o vírus que impactou principalmente a China em 2003, nós não tivemos segunda onda. Então, é uma dúvida, ninguém hoje tem a resposta, nem a medicina, os médicos, né, infectologistas, eles não têm essa resposta, se pode acontecer ou não a segunda onda, mas é um risco. Então, eu colocaria essa questão da segunda onda como o maior risco hoje para uma nova movimentação de queda do preço dos ativos, porque aí poderia causar um problema sério de necessidade, de novo, de fechar a economia, e algumas empresas que já estavam frágeis, pode ser, né, o ponto final para muitas delas que não vão conseguir, talvez, enfrentar um segundo fechamento da economia. E os países já colocaram muito dinheiro, né, para fazer justamente a economia reaquecer, e a gente não sabe, em alguns países, né, qual a possibilidade de conseguir enfrentar uma segunda onda, né, com, vamos dizer assim, né, a mesma potência fiscal e monetária que já está enfrentando agora. Por exemplo, os juros já estão nas mínimas, não tem muito mais o que fazer, né? O próprio FED falou que não vai fazer juros negativos, então justamente uma segunda onda ficaria um pouco mais difícil, né, de achar novas formas de reaquecer a economia no curtíssimo prazo. Né? Mas eu vejo isso como uma situação onde justamente é um risco, mas ainda não há, né, nada que consiga se colocar de forma objetiva que vai haver, e de certa forma a gente está vendo aí todos os cuidados que as economias estão tendo para fazer essa recuperação, essa retomada da normalidade da maneira mais segura possível. A China já tem feito isso, né? A Europa está fazendo isso, e talvez com esse cuidado todo desse processo de retomada, né, a gente consiga evitar essa segunda onda. Né? E lembrando que mesmo que haja uma possibilidade de uma segunda onda, a gente está correndo por fora com a questão dos medicamentos, que são potenciais medicamentos aí que estão já sendo produzidos e tentando, né, achar aí um medicamento mais eficaz possível, né, em teste. E a vacina, que se de fato acontecer, né, ela evita justamente todo esse processo de isolamento e fechamento das economias. Né? Então, eu acho que o maior risco hoje que a gente tem justamente é essa questão da segunda onda. Entendi. Weber, a gente já está se encaminhando para o final, e tinha uma pergunta que eu até pensei de fazer. No começo da entrevista eu pensei, não vou fazer, mas agora me deu vontade de fazer, eu vou fazer. B3, cara, barata ou está no preço? Eu acho que ela está hoje ainda atrativa. Eu não diria que ela está barata, porque barata ela estava quando ela chegou a R$ 34 reais há 45 dias atrás. Sim. Ali a gente comprou bastante. E, inclusive, foi uma das ações que conseguiu fazer o fundo ter uma boa performance depois. Ela subiu bem, né? Subiu mais de 25%, 30%. Não chegou ao nível recorde que ela atingiu no início de janeiro, mas, obviamente, em relação ao mercado em geral, ela performou muito bem. Eu sempre digo que a B3 ela tem uma grande vantagem, que ela tem uma capacidade de capilaridade tremenda dentro do mercado. Né? Ela é a principal bolsa, a única bolsa no Brasil, é um oligopólio, onde hoje eu não encontro justificativa para um concorrente entrar. Algo que se comentou que seria possível há 1 ano atrás, 2 anos atrás, de entrar uma nova bolsa nesse ambiente, né? Hoje, onde a gente tem certa restrição também de movimentação de capital, de colocação de capital novo para projetos novos, e investidores um pouco mais seletivos em alocar capital, eu não vejo, no curto prazo pelo menos, talvez nem no médio, né, o interesse de alguém colocar capital para criar uma nova bolsa no Brasil e competir com a B3. Então ela tem uma certa vantagem, né, de estar dominando esse mercado e está criando muitos produtos inovadores, né, agora inclusive um derivativo, né, de Selic, né, para quem quer tentar ganhar em relação à decisão do Copom, né, lançou recentemente para investidor pessoa física. Sim.
Então, ela tem algumas ferramentas ali interessantes que está colocando à disposição também para o investidor, né, que isso faz gerar mais negócio. E ela tem um nível de retorno sobre capital investido espetacular. A gente está falando de alguma coisa como 40% de retorno ao ano e com uma margem EBITDA na faixa de 60%. Né? Obviamente que isso vai chamar em algum momento a atenção de alguns concorrentes, mas eu acho que hoje, no curto prazo, isso não acontece. E a movimentação, como tu mesmo comentou, das pessoas físicas procurando alternativa a essa taxa de juros tão baixa é a Bolsa. Sim, Né? Então, é mais cadastro, mais pessoas, né, comprando ações no mercado de ações, então é uma demanda que cresce descorrelacionada com a economia, que é isso que a gente vem colocando. Tu acha que essa demanda não volta atrás? Tu acha que esse movimento de procura em renda variável se perpetua? Eu acho que se nós temos essa possibilidade de uma Selic baixa, como nós estamos vendo agora, e por um período maior de tempo, que sempre essa é a questão no Brasil. Sim. O voo de galinha. Será que é estrutural esse processo de queda da Selic? Será que volta a Selic como é? Exatamente. Se nós acreditarmos que sim, é estrutural, talvez não vai ficar 2, e certamente não vai ficar 2 por um período muito longo, mas não vai voltar de novo nem aos 14, talvez nem a 10. Vai ficar em um dígito, talvez 5, 6% se acomode. Eu acho que não vai haver a possibilidade, né, do investidor abrir mão da renda variável com essa Selic baixa. Depois que tomar gosto, não volta mais. Eu acho que não, porque o investidor ele vai entender, até pela dor, a forma de operar a renda variável. Sim. Em algum momento ele vai entender quando que ele tem que se posicionar, como é que ele tem que ser seletivo em relação a encontrar essas ações, e ele vai ver o que o mercado americano já viu há mais de 100 anos atrás. Sim. Né? O investidor americano, né, a cabeça dele, já enxerga a renda variável como uma poupança de longo prazo. É a poupança de longo prazo para a sua aposentadoria, para a sua possibilidade de aquisição de casa própria, para a sua possibilidade daqui a pouco de financiar ou incentivar o filho a ir para a faculdade. Desde que a criança nasce, né, nos Estados Unidos já se abre lá uma conta, né, e já começa a investir em ações pensando em 20 anos a usar esse recurso, né, investido em ações para pagar a faculdade. Então, eu acho que não há aqui no Brasil uma cabeça muito diferente desse investidor, que claro, que com a educação financeira ele vai começar a enxergar que a renda variável é um veículo de poupança de longo prazo. E ele vai ter que fazer isso, senão, obviamente, ele vai ter retornos muito baixos lá para frente na sua velhice, dado que a sobrevivência só com essa taxa de juros, se ficar baixa por muito tempo, não vai conseguir, né, atender às suas necessidades exatamente lá, né, quando estiver já perto da aposentadoria. Ótimo. Bom, pessoal, a gente conversou aqui então com o Rafael Weber. Weber, brigadão pela tua presença e sucesso para todos nós aí nesse momento desafiador que a gente está vivendo, né? Eu que agradeço, sucesso para a gente. Eu acho que vai ser importante sempre essa parceria. É importante essa educação financeira que a gente passa através do canal dos investidores, dando justamente um pouco de tranquilidade para o investidor, para quem já tem a experiência, né, de ter passado por outras crises também, que tudo passa, né, e obviamente você tem que fazer também sempre um esforço, né, de tentar entender esse cenário olhando uma visão um pouquinho mais longe e não tão curto-prazista, tá? Eu agradeço novamente o convite. Eu que te agradeço. E um abraço aí para vocês. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal.